Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E nessa videoaula de hoje falaremos sobre desmame, mas o desmame prolongado. Já temos uma playlist aqui no canal falando sobre todos os tipos de desmame. Desmame simples, difícil, prolongado. Só que essa videoaula é para falar especificamente sobre desmame prolongado. Quais são as principais causas? Quais são as estratégias que devem ser adotadas nesse perfil de paciente? Então, se você se interessa por esse tema, não se esquece, deixa aí embaixo seu like, também compartilhe esse conteúdo com os seus colegas e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal. Então é isso, bora pro vídeo. Ok, gente. Então, como dito anteriormente, essa videoaula de hoje é especificamente sobre desmame prolongado. Na nossa playlist falamos sobre desmame, de forma bem ampla, bem diversa. Falamos das classificações, né? Então, em relação aos tipos. Falamos ali também sobre o que fazer com esse paciente para entendimento se ele pode ou não já respirar espontaneamente, o que fazer caso ele falhe no teste de respiração espontânea, caso ele falhe na extubação. Vimos tudo isso nessa playlist. Agora é especificamente falando sobre desmame prolongado. E nesse momento precisamos relembrar o que é desmame prolongado. Então vejam, a definição é aquele que o desmame ele não se completou em até 7 dias após a primeira tentativa de separação do paciente do ventilador. E ainda dentro desse conceito de desmame prolongado, podemos ter uma subclassificação que seria desmame prolongado com sucesso e desmame prolongado sem sucesso. O que é isso? Já se completou os 7 dias da primeira tentativa de separação e, após esses 7 dias, você conseguiu desconectar, separar esse paciente do ventilador. Então, é desmame prolongado com sucesso. Já se passaram 7 dias da primeira tentativa e esse paciente ainda continua dependente, continua conectado ao ventilador. Então, nesse cenário, você está diante do desmame prolongado sem sucesso, ok? Então, essa é a divisão. Outro pensamento é, quais são as causas que podem levar o paciente a permanecer nesse desmame arrastado, né? Nesse desmame prolongado? E aí você tem causas que podem ser cardíacas, respiratórias, psicológicas. Vamos aqui dar uma olhada nas principais causas, exemplos e nas intervenções. Então, ela pode ser por alteração ou disfunção pulmonar, o paciente com SARA, pneumonia. Então, a intervenção é tratar a causa específica. O que está levando esse paciente a permanecer mais arrastado na ventilação é uma pneumonia? Tratar a pneumonia. Pode ser por algum distúrbio de via aérea, um broncoespasmo, por exemplo, né? Secreção. Aí, nesse caso, broncodilatadores. Em casos mais específicos, né? Broncoscopia, aspiração de via aérea para remover esse componente secretivo. Além disso, a disfunção ela pode ser cardíaca, aquele paciente que tem uma fração de ejeção baixa. Então, lembrem que a fração de ejeção baixa é uma causa, é um fator de risco para a falha de extubação, por exemplo. Então, nesse caso, avaliar, fazer uma ecocardiografia antes de realizar o teste de respiração espontânea, como vimos na terceira parte da aula de desmame. Pode ser por alteração cognitiva, delírio. Então, esse paciente ele começa a ficar muito agitado quando da tentativa de desconexão do ventilador. Então, fazer a triagem ali de delírio, avaliar e aplicar, por exemplo, a CAN-ICU, né, para verificação da presença desse delírio hiperativo, hipoativo, mobilização precoce, reduzir ruído, melhorar a qualidade de sono desse paciente, tudo isso ajuda a reduzir ou prevenir o delírio. Pode ser ansiedade, então nesse caso ansiolíticos, pode ser alguma disfunção diafragmática ou de outros músculos respiratórios. Então o paciente apresenta redução da força muscular diafragmática e isso pode impactar na dependência do ventilador. Nesse cenário,
mobilização precoce, treinamento muscular inspiratório, bem-vindos. Pode ser algum distúrbio endócrino ou metabólico, paciente obeso ou paciente com algum tipo de alteração eletrolítica, alteração em fósforo, magnésio, cálcio, potássio, sódio, e aí nesse caso, ó, avaliar e corrigir esses eletrólitos. Pode ser anemia, então por alguma perda, né, sangramento, por exemplo, ou alguma doença que leve a um quadro anêmico, então avaliar, seriar a hemoglobina e restabelecer os valores, né, através de transfusão para esses pacientes. E componente nutricional, pode ser alteração de massa muscular, perdeu muita massa muscular, conversar com o pessoal da nutrição, dieta apropriada, por vezes uma dieta hipercalórica para esse paciente, é também bem-vinda. Ok, conhecemos ali as causas que podem levar a esse desmame prolongado. Mas como manejar um paciente em desmame prolongado? Primeiro, o teste de respiração espontânea, ele deve ser feito, ele pode ser feito em PSV, e aí sim PSV, um PSV entre 5 e 7, uma PIP de 0 a 5, de 30 a 60 minutos, tá? Existe também a possibilidade, e a última orientação prática de ventilação mecânica traz, da realização do teste de respiração espontânea em tubo T, também pode ser feito em tubo T como alternativa ao PSV. Observe que esse cenário aqui não diferencia dos outros tipos de desmame. Além disso, critérios para falha do teste de respiração espontânea e critérios para falha de extubação são os mesmos que vimos para o paciente com desmame simples ou difícil. Não muda esse cenário. E, em relação à ventilação não invasiva, mesma coisa. Os critérios e indicações para a utilização da VNI preventiva, aqueles fatores que listamos, também servem para o paciente em desmame prolongado. Não tem diferença. No paciente traqueostomizado, a recomendação é que você faça o teste de respiração espontânea em tubo T, ao invés de realizar no paciente traqueostomizado em PSV, realizar em tubo T e manter esse paciente por dias em períodos diários fixos ou aumentar progressivamente o tempo que esse paciente permanece em tubo T. Outro mecanismo que se deve utilizar são os índices de desmame. Então, existem alguns índices que podem, por exemplo, predizer a chance de falha, chance de sucesso do processo de desmame e extubação. Então, existem alguns índices aqui, né? Existem alguns índices integrados. Os mais comumente usados, principalmente a relação frequência respiratória volume corrente, que é o índice de respiração rápida e superficial, popularmente conhecida, até de forma errada, né, como índice de Tobin. Então, o ponto de corte aqui, ó, menor ou igual a 105 respirações por minuto, por litro. A ideia aqui é dividir a frequência respiratória pelo volume corrente. Se menor do que 105, esse paciente ele tem uma boa chance de sucesso do desmame. Se o valor maior do que 105, a chance de falha do desmame. Tá? Outro índice integrativo que você pode utilizar, complacência, saturação, a PI máxima, então é um outro bem forte no dia a dia. PI máxima, ela tem que ser menor do que menos 30, então quanto mais forte esse paciente estiver, maior o sucesso dele em relação a desmame e extubação. Capacidade vital tem que ser maior ou igual a 10 ml por quilo, o volume corrente maior do que 5 ml quilo, e a P01, né, que é a pressão de oclusão nas vias aéreas, tem que ser menor do que 3,5. Esses critérios e esses pontos de corte, gente, estão associados à maior chance de sucesso do desmame e da extubação. Isso não quer dizer que todo paciente que tenha, por exemplo, um índice de respiração rápida e superficial menor do que 105, ele passará no teste. Isso não quer dizer, isso não é garantia, mas ele tem uma chance alta. Devemos ser bem rigorosos, levar isso muito em consideração, e quanto mais índices esse paciente apresentar no sentido de sucesso, maior será efetivamente a chance disso acontecer.
beleza? Então, vimos ali as causas, falamos como conduzir esse paciente em relação ao teste de respiração espontânea, mas e aí? Como conduzir o paciente em desmame prolongado? Primeiro, avaliar a possibilidade de traqueostomia. Então, lembre que estamos falando de um paciente que, da primeira tentativa até o presente momento, já tem aí 7 dias. Então, esse paciente, ele já se aproxima daquele tempo base, né, de 14 dias em média, que indica a traqueostomia. Então, esse paciente, fique alerta, e a traqueostomia já tem alguns trabalhos mostrando que ela facilita esse processo de desmame, tá? A segurança é maior, então a desconexão, se o paciente falhar, é muito mais tranquilo reconectar esse paciente no ventilador, a resistência é menor, então você tem ali algumas vantagens. Outra possibilidade para esse paciente é a instituição de um treinamento muscular inspiratório. Das causas que listamos anteriormente para desmame, uma das principais, se não a principal, é fraqueza muscular. Então, treinar esse paciente favorece a incremento da força muscular respiratória, consequentemente, aumento da chance de separar esse paciente do ventilador mecânico. A recomendação é que você utilize algum dispositivo de carga linear, colocando ali de 30 a 70% da PI máxima. Isso depende, né? Se você foca num treino de força ou num treino de resistência, até 6 séries de 1 minuto, ou dividir isso em repetições. Repetições também que caibam num tempo determinado. De 1 a 2 vezes por dia, entre 1 e 2 semanas. Isso mostra, né, que esses resultados acabam favorecendo o aumento da desconexão do paciente do ventilador. E o que você busca são valores maiores ou iguais a menos 28 centímetros de água. Valores como esses estão associados com maior sucesso do desmame. Também mobilizar precocemente esse paciente, 2 sessões, em torno de 30 minutos por dia. Então, normalmente, realizar mobilização pela manhã, mobilizar também à tarde esse paciente, tá? A depender da carga que você deu à noite, é um momento ali mais de descanso. Logicamente, se você não conseguiu atender esse paciente pela manhã de forma mais certeira, você pode sim realizar essa mobilização à tarde e a segunda ficar para a noite. Avalie também a condição do seu paciente, a característica. Então, temos pacientes que são mais noturnos, eles são mais ativos à noite. Então, por que não empregar essa mobilização no momento que ele é mais ativo? Normalmente é assim, no sentido de, durante toda a vida, aquele indivíduo ele foi mais sonolento durante a manhã e muito mais ativo durante a noite. Por que chegar na UTI e forçar esse paciente a ser mais ativo pela manhã e mais restrito à noite? Tá? Então, avaliar isso e levar isso em consideração é algo importante. E, se o seu hospital possuir, direcionar esse paciente para centros especializados. Então, existem hoje UTIs que são especializadas em paciente em desmame prolongado. É uma equipe que é especializada em manejar esse perfil específico de paciente. Outras considerações, suporte nutricional. Vimos, né, que perda de massa é um fator, então suporte nutricional é fundamental. E também suporte psicológico e ou psiquiátrico para esse paciente. Também necessário, porque além do delírio, além da ansiedade, você tem uma questão ali do tempo prolongado desse paciente na UTI. Isso favorece alterações psicológicas, então o acompanhamento com esses profissionais é fundamental. Então é isso, gente. Falamos nessa videoaula sobre desmame prolongado. Como conduzir um paciente em desmame prolongado, você viu nessa videoaula. Então não se esquece, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal, também compartilhe esse conteúdo com seus colegas e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal, atualizando, discutindo sobre a última orientação prática de ventilação mecânica. É isso, até o próximo vídeo.